Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa segunda aula sobre os povos africanos, tá? Vamos observar algumas formas de organização social e exemplos dessas organizações, né? Como elas funcionam e como na África também é possível perceber, mesmo antes da chegada dos europeus, a formação de estados, a formação de grandes estruturas de poder, né, centralizado. Então, primeiramente a gente vai falar algumas formas de organização social coletivas, né? A mais comum que se percebe na África são as aldeias. Então, as aldeias, elas são formadas a partir de um conjunto de famílias e essas famílias, por sua vez, acabam por eleger um chefe. Esse chefe é chefe de aldeia. Então, o chefe da aldeia é um chefe de família que também acaba, de algum modo, comandando outros chefes. No caso da aldeia, o mais comum é que esse chefe ele assuma algumas atribuições. Quais são, né? O chefe da aldeia ele é o responsável pela justiça e pela manutenção da paz. É o responsável por levar a aldeia à guerra também, né? Ele é o responsável pela retenção e a distribuição dos alimentos dentro da aldeia, né? Por isso ele acaba ganhando parte da produção. Então esse chefe, ele é uma pessoa não só forte, mas que é considerada justa dentro dessa sociedade, né? Porque ele aplica as leis. Então ele tem que ser uma pessoa, digamos, centrada, calma e que aceita conselhos dos outros chefes de família. Ele não governa de uma forma assim unilateral, né? De uma forma onde só ele manda, tá? Então, para uma grande habilidade do chefe da aldeia é a manutenção da paz entre as famílias. Por isso que ele recebe parte da produção, seja de alimentos, seja de ouro, do que a aldeia conseguir produzir, né? De artesanato, enfim. E isso é fundamental. Essas aldeias, muitas vezes, elas acabam criando confederações. E agora eu passo para a segunda forma de organização social relativamente comum na África. O que eram essas confederações? Eram várias aldeias reunidas com o intuito de se fortalecer. Mas na confederação nós não temos um chefe supremo, nós não temos a figura de um rei, de um grande líder. Quem manda na confederação é o conselho dos chefes de aldeia, então a maioria das decisões são tomadas coletivamente, levando em questão o interesse de cada chefe de aldeia, né? Então a maioria das vezes é assim que funciona as confederações. Em momentos extraordinários, como alguma guerra, ou alguma disputa de território entre confederações, era possível eleger um chefe, mas esse chefe também não é um chefe supremo, ele ainda continua consultando os outros chefes de aldeia. Além disso, o chefe de confederação ele não tem o poder passado de pai para filho, então ele não tem nenhuma garantia que os filhos dele serão também chefes das confederações, né? A terceira forma de organização social que nós encontramos na África é o Estado. O Estado ele é interessante porque aqui nós temos uma centralização político-administrativa, muitas vezes, e nós temos também a centralização do poder na figura de um chefe. Diferente da confederação, no Estado nós temos uma figura de comando, um rei, né? Esses estados eles são confundidos quando da chegada dos europeus com reinos. Então, assim, a imagem do reino, né, a imagem de um rei que tem vassalos e tal, ela é muito contaminada pela visão eurocêntrica. A gente não pode falar nesses termos quando está falando da África, mas é assim que os europeus enxergavam esses estados, né? Quais são as diferenças desses estados africanos em relação a alguns reinos europeus, né? Primeiramente, a gente pode destacar que esses reinos eles não têm um território bem definido.
Não existe uma fronteira delimitada como os reinos europeus. A extensão do poder do rei diz respeito à quantidade de alianças que ele consegue fazer, então está muito dependente disso. Né? Então é uma ideia aproximada de outras aldeias ou até mesmo de alguma confederação que ele tenha poder sobre essas confederações ou aldeias. Não tem uma marcação territorial muito bem definida. Né? E ela está ligada à fidelidade. Então, o que cria laços entre essas aldeias, né, na figura do rei, é respeitar a autoridade e o poder que esse rei tem, como um líder forte. Então, muitas vezes, esse reinado ele circula entre as aldeias, não vai vir sempre de um mesmo lugar o rei, e está ligado a essa fidelidade, tá bom? Então, o poder está ligado à autoridade pessoal do rei e o território ele não é tão bem demarcado. E a última forma de organização social que a gente encontra, essa quarta forma de organização, são as cidades-estado. Existem várias cidades-estado, principalmente no lado oriental da África, né? Ao longo do Mar Mediterrâneo e parte do Oceano Índico. E essas cidades, elas geralmente são comerciais, são muito fortificadas, e o que elas têm em comum é que elas surgem em entroncamentos, em encruzilhadas de rotas comerciais. Então elas têm uma função comercial muito marcada. E elas abrigam comerciantes, né? Alguns agricultores que vivem no entorno, mas a principal função das cidades-estado é o comércio. Tá? Então, sabendo agora essas diversas formas, né, a gente vai tratar de alguns povos específicos. Porque cada povo adota uma forma de organização social e marca a sua política sob essas formas. Né? A primeira que a gente vai estudar, que a gente vai ver aqui, é o Império do Mali. Por que o Império do Mali ele é importante? Primeiro porque ele é um dos impérios mais duradouros dessa África, né? E também porque ele é o primeiro império africano subsaariano. Tá? De onde é que surge o Mali? De onde é que a gente pode falar do surgimento desse grande império, né? O Império do Mali, então, ele surge ali por volta de 1235, já da nossa era, né, da era cristã, com o Sundiata Keita. Sundiata Keita era um líder dos Mandinga, o povo Mandinga, e ele cria uma confederação, ainda naquele sentido, né, confederação de aldeia, que eu já expliquei para vocês, e consegue derrotar o povo dos Sossos, que era um outro povo que tinha um reino na região. A partir da vitória do Sundiata Keita, ele vai fazer uma outra estratégia que ele vai se converter ao islamismo. O Império do Mali, ele se constitui, se forma no Níger, né, no rio Níger, abaixo do Saara. Então ele se converte ao islamismo na intenção de alcançar um poderio ou até mesmo dominar as rotas comerciais do Saara. Né? Essas rotas elas já existiam desde o século VIII com a região, mas elas eram dominadas pelos caravaneiros islâmicos. Né? E a intenção do Sundiata então, era trazer esse poder para ele. E aí, esse império surge, quais são as características comerciais, né, econômicas do Império do Mali? Primeiro, ele era um império que detinha, né, na época, a maior produção de ouro da África. Então, ele dominava as minas de ouro dos Acãs e de outras regiões. Né? Do antigo Império do Ghana, ele conseguia também dominar uma parte dessa produção. E por isso ele era o maior produtor de ouro. Isso era o que sustentava basicamente a economia do império. Mas além da produção de ouro, ele tinha acesso às minas de sal do deserto, que era um produto também valiosíssimo. E estava numa região onde ele controlava também o comércio das florestas equatoriais. Né? Então,
Nas florestas ele retirava principalmente a noz de cola, o marfim e outros produtos. Tá? Do deserto, a principal riqueza era o sal. E da região ocidental do Império ele tinha acesso às minas de ouro. Então era uma economia muito dinâmica, que ele conseguia controlar através da criação do Estado. Esse império, ele também conseguiu durar muito tempo porque ele era muito bem estruturado do ponto de vista administrativo. E ele respeitava, tinha uma boa tolerância com os povos dominados. Tanto é que os povos, né, dominados continuavam com religiões africanas, de matriz africana. E só a elite desse reino do Mali, desse império, tinha adotado o islamismo. O islamismo ele não foi imposto para toda a extensão do território do império, certo? E aí o que é que merece destaque também dentro desse império, né, do ponto de vista cultural? É que uma vez que os seus líderes eles eram islâmicos, eles precisavam visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Eles deviam seguir essa orientação imposta pelo islamismo, né? E aí, por volta ali do século XIV, do início do século XIV, um dos seus chefes, né, que é o Musa, então Mansa Musa, porque Mansa significa rei, né, o rei Musa, ele vai visitar Meca. E ele vai organizar uma grande expedição para Meca, tá? Essa expedição, ela foi tão grande, mas tão grande, que por onde ela passou, ela acabou quebrando outros estados, quebrando outros reinos. Foi o caso, por exemplo, do Egito, né? Quando eles chegaram no Egito, eles colocaram tanto ouro, comprando alimentos, distribuindo mesmo para mostrar a riqueza e mostrar o poder do rei, que gerou uma bolha inflacionária e quebrou o Estado. O Estado entrou em falência porque o preço do ouro, o valor do ouro desvalorizou muito rápido. Tá? Então isso é só para vocês terem um pouco da noção, tanto da extensão do poder desse rei, né, o Mansa Musa, como também da extensão dos contatos, né, dessa África subsaariana. Nós temos um rei que está abaixo do Saara, que vai visitar a cidade de Meca. Então nós temos laços fortes entre a África subsaariana, o Saara, o Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio. Quem faz essa ligação são os povos islâmicos e povos africanos islamizados. E aí o Mansa Musa ele volta para sua cidade, né, para sua capital, e traz consigo uma série de intelectuais, de sábios islâmicos, né? Monta algumas universidades. Ele vai montar a universidade em Djenné, que é uma cidade importante. Ele vai montar outra universidade em Timbuktu, outra cidade importante do Império. Então era assim, um império florescente que possuía universidades, já ali por volta do século XIV, né? Era um império que tinha muita gente, né? Dominava em torno de 45 milhões de pessoas, era uma grande população, que estava num território, né, com vários ambientes diferentes, deserto, floresta, alcançava o Oceano Atlântico também. Então era multiétnico, multiambiental e tudo mais. E quando que vai começar a entrar em declínio esse império tão grande, né? Ele entra em declínio com o surgimento de outro reino, que é o reino do Songhai, e também com mudanças, né, declínio de algumas rotas comerciais. Então, no momento da chegada dos europeus também, na costa atlântica, nós temos um desequilíbrio das relações de poder dentro do reino do Mali, e é assim que ele vai conseguir ser derrotado, é assim que ele vai cair para o reino do Songhai, que é outro reino que estava surgindo na região. Tá? Então, hoje a gente falou das formas de organização e do exemplo do Mali. Na próxima aula nós vamos falar de alguns povos banto, do reino do Congo e dos Yorubás. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham tido uma boa aula. Agora eu peço que vocês vão ao livro e façam os exercícios, tá bem?